Estamos aqui com mais um momento vocacional. Vamos falar de vocação. E hoje, o nosso convidado é o irmão Miguel Maria, que é da ordem cisterciense. Ele é monge. Ele nasceu em Monte Alto, o nome de batismo é Daniel, e ele reside em Claraval, Minas Gerais. E ele está lá há 3 anos no mosteiro. Ele vai agora iniciar o curso de filosofia. Tudo bem, Daniel? Graças a Deus, Padre, tudo bem? Eu gostaria de agradecer ao Senhor, a Deus, a graça de estar aqui para poder falar um pouquinho para vocês nesse momento. Isso. E eu preciso acostumar a te chamar de irmão Miguel, né? Eu chamei de Daniel, irmão Miguel, nome religioso. Eu gostaria que você contasse como, assim, você descobriu que Deus o estava chamando para ser padre. Então, a minha vocação é uma história que começou muito prematura, Porque quando eu era pequeno, nós sempre participamos, eu e minha família, daqui da paróquia do Senhor Bom Jesus. E quando eu vi o Padre Tomás, que era nosso vigário, pela primeira vez eu soube que Deus estava me chamando para ser sacerdote, Então, desde pequeno, eu tive esse chamado. E a minha avó também atestava isso, Porque eu gostava muito de rezar o terço com ela. Gostava também eu brincava, de celebrar a missa para ela. Ela assistia, Era um padrinho. Era um padrinho. E era muito legal. Bom, e eu fui crescendo, com esse desejo, de ser sacerdote. E às vezes eu era meio incompreendido, nos meios que eu estava na escola, Os jovens não entendiam esse meu desejo, essa minha aspiração. Mas eu fui crescendo com isso e eu busquei começar os encontros vocacionais em 2013. E eu fiz 5 anos de encontros. Nesse meio tempo eu também me engajei na paróquia, Entrei no grupo de coroinhas, depois eu fui acólito, participei também do grupo de jovens. E aí eu fui discernindo a minha vocação, E até que chegou um momento que eu estava prestes a terminar o ensino médio e o Padre Marcial, que era o responsável, pelas vocações, ele veio conversar comigo a respeito do seminário diocesano, que eles iam começar uma nova turma no ano que viria, e se eu sentia o desejo de entrar no seminário diocesano. Mas foi então que eu já tinha isso dentro de mim, um desejo de conhecer um mosteiro. Por que monge? Então, esse desejo, eu tinha escondido ele, Ele vinha dentro de mim, eu sempre tive, assim, pavor de mosteiro, de ficar trancado, vida monástica, clausura. Eu nunca tinha essas coisas, Mas a minha Nunca irmã... teve contato, não é? Isso. A minha irmã, ela era monja carmelita, Mas... Não é que eu não entendesse ela, Mas eu não gostava. Pra mim não era aquilo, Mas tinha alguma coisa me incomodando dentro do meu coração. Conheça pelo menos um mosteiro. Pelo menos conheça, E aí eu decidi ouvir essa voz. Eu falei, por que não? É só conhecer. Eu não vou perder nada, Eu posso gostar ou não, e aí a decisão é minha, E eu ouvi essa voz, e aí eu comecei a procurar mosteiros, E esse que você está foi o primeiro que você procurou? Ou você procurou outro? Não, o primeiro mosteiro que eu procurei, eu não vou revelar, a comunidade, até por respeito, Mas era uma comunidade muito famosa que fica na capital, São Paulo. E, nossa, eu estava muito interessado pelo estilo de vida deles, pesquisei bastante, gostei muito. Porém, quando eu fui me corresponder, eu fiquei frustrado porque eu recebi um não. Eles tinham lá as razões deles, mas
Aí eu passei por um ano de frustração. Foi muito difícil, porque todos os meus amigos já tinham... a gente tinha acabado a escola, né? Todos eles já tinham feito a sua escolha. E só eu que estava sem caminho nenhum, né? E eu fiquei aqui, meu Deus, será que é a tua vontade, né, que eu seja monge? Será que o Senhor não está pedindo para que eu deixe tudo e siga o caminho do matrimônio? Eu fiquei pensando um monte de coisas, né? Veio um monte de tentações. As pessoas também chegavam e falavam que eu devia deixar de lutar por isso, né? Mas eu sempre, no fundo, eu sentia que eu tinha que perseverar nessa ideia. Aí eu soube de um grupo de senhorinhas que ia rezar as 1000 Ave-Marias lá na comunidade de São Cristóvão, né? Aqui da paróquia. Aí eu falei, eu vou junto, porque Nossa Senhora é minha única esperança agora, né? E eu fui e rezei com elas. Então o Padre Marcial veio conversar comigo novamente. Ele sempre me ajudou, né, com os contatos, e ele me indicou o mosteiro de Claraval, que são os monges cistercienses. E foi no dia 13 de maio de 2017 que eu comecei a me corresponder com eles. Que eu digo com uma graça, e especialmente de Nossa Senhora também, né? Comecei a me corresponder com eles, gostei muito. Eles seguem a regra de São Bento, né? Que é uma vida de oração, trabalho, simplicidade. Eu ia perguntar agora, como que é a vida no mosteiro? O que vocês fazem lá dentro? Acho que tem muita gente curiosa que quer saber também. Então, a primeira imagem que a gente tem do mosteiro, né, quando a gente pensa nele, é que é um lugar cheio de homens que rezam o dia inteiro e não faz mais nada além disso, né? Mas não, é uma realidade totalmente diferente. Porque, além de nós rezarmos, nós temos a nossa vida espiritual, outro pilar da nossa vida é o trabalho, né? Quem não quer trabalhar também não deve comer, né? Então a gente tem o trabalho como um forte, um pilar. Que tipo de trabalho? Trabalho manual. Nós temos a nossa horta, né? Nós mesmos procuramos a subsistência, né? do mosteiro. Então nós temos a nossa horta, que nós mesmos plantamos, a maior parte das coisas que a gente consome. Nós temos o nosso jardim, que somos nós que podamos, cuidamos, regamos tudo, né? Nós temos a nossa licoraria, que é onde nós fabricamos o nosso licor, que também é grande parte do nosso sustento. Nós temos a nossa padaria, que é onde nós fabricamos bolachinhas, geleias, né? Nós temos também a apicultura, que é onde nós colhemos o mel silvestre. Nós temos todos esses tipos de trabalhos, né? Que eles ajudam muito na nossa santificação lá no mosteiro, né? Não é uma vida só de reclusão e oração. Tem muito trabalho. Fala uma coisa sobre os votos. Vocês fazem votos, né? Sim. Os votos, eles têm a ver também um pouco com o nosso processo formativo, né? O primeiro ano que você ingressa no mosteiro, você se torna postulante. Aí a fase do postulantado, você se concentra mais em estudar o catecismo da Igreja Católica a fundo. Então você refaz, né, toda a sua catequese, mas numa visão mais centralizada dos temas, né, mais profunda. E depois vem a fase do noviciado, que para nós o noviciado dura 1 ano. E nesse 1 ano, você aprende sobre a ordem. Então vem toda a espiritualidade da ordem, né? Os padres da ordem. Eu estudei São Bernardo de Claraval, que é um dos principais padres da nossa ordem cisterciense. Tem também toda a parte de ética, moral, né? Jurídica, que você também estuda. Você conhece seus direitos na ordem, dentro da igreja também, né? Então é muito interessante, mas é uma parte mais voltada para a ordem, o noviciado.
Aí, quando você termina o noviciado, se você quer continuar, você pede, né? Você faz um pedido ao abade, responsável pela comunidade, e então você faz a sua profissão simples ou temporária, eles falam, que é no período de 3 anos, você prometer a conversão dos seus costumes, pobreza, castidade, obediência e estabilidade, que é morar no mosteiro até o fim da sua vida, né? E depois desses 3 anos, se eles considerarem que você está apto para continuar essa vida monástica, você pode fazer a sua profissão perpétua ou solene, né? Que aí seria os mesmos votos, porém para sempre. E nesse meio tempo, se o candidato também quiser ser sacerdote, ele quiser optar por isso, ele pode começar a estudar filosofia, que aí segue o tempo normal de um seminário diocesano, né? 3 anos de filosofia e 4 de teologia. E depois vem diaconato, né? Quer dizer, antes vem o ministério de acólito, leitor, depois diaconato, depois presbiterato. Vocês não são transferidos de um mosteiro para outro? Muito dificilmente. É uma clausura assim bem fixa. Você diz que tem um quarto voto? Estabilidade. Por exemplo, se um monge vai para uma localidade para fundar um mosteiro, se é feita uma fundação, depois que ele consegue um número exato de vocações para habitar aquele mosteiro que ele fundou, ele tem um voto de estabilidade. Então ele deve retornar para o mosteiro de onde ele saiu. Entendeu? Mas todo monge que faz voto de estabilidade num mosteiro permanece nele até a morte. E depois tem o cemitério também dentro do próprio mosteiro, onde ocorrem os sepultamentos. Irmão Miguel, eu gostaria que você agora deixasse uma mensagem para os jovens. O que você tem para dizer para um rapaz que está pensando em ser padre, diocesano, religioso ou monge? Então, se você, neste momento, rapaz ou moça, está sentindo um chamado de Deus no seu coração, eu gostaria de pedir que você não tenha medo de responder a esse chamado. Porque muitas vezes nós pensamos que nós não temos a força necessária, né? E realmente nós não temos. A força necessária, ela vem sempre de Deus. Ele que nos chama e Ele que nos capacita. Então seja generoso com Deus, Ele com certeza não vai te desamparar nesse momento. Irmão Miguel, eu agradeço a sua participação, por você aceitar o nosso convite. E agradeço também a você que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua atenção.